São Miguel do Fidalgo, né? Minha infância. O que eu me lembro, assim, da minha infância, São Paulo, Piauí, Nordeste, é que, assim, eu me lembro muito de uma imagem que é muito presente, assim, no meu imaginário, que é a poeira, né? A poeira. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, de 2.000 habitantes, mais ou menos, mil e poucos habitantes, onde todo mundo se conhece, poucas ruas, né? A gente conta as ruas da cidade, que anteriormente era um povoado, eu sou da época do povoado, quando depois veio a passar a ser uma cidade. E eu costumo dizer que foi muito importante para mim, a minha infância, né? Porque eu tenho uma certa... Tem uma amiga minha que eu fico muito... que fala que eu fico muito no campo de ser algo, como é que eu poderia dizer, de uma nostalgia, né? Mas essa é a minha infância e eu me lembro dela de uma maneira muito prazerosa, porque eu morava nessa cidade e eu me lembro que assim é uma cidade que tem uma subida, né? Uma ladeira. E quando os carros iam, passava pela cidade, estava na cidade, ia saindo para ir para outro lugar, tinha de passar nessa subida, né? E quando o carro subia, ficava aquele pó, sabe? É uma coisa meio cinematográfica, as minhas imagens da minha infância. Então, eu tive uma infância super simples, mas eu considero que muito poética, porque de repente eu tô no Piauí, tenho essa infância muito simples, mas cheia de muito pueril, e aí eu venho para São Paulo, onde eu vou ter outro tipo de realidade, eu vou mudar completamente o cenário. Eu já vim para cá muito novinho, vim para cá com 3 ou 4 anos. Eu também não sou bom de datas, essas coisas assim. Eu só me recordo também, porque a memória sempre falhou um pouco com relação à infância, mas eu lembro que eu vim para cá muito novinho, com a minha mãe e meu irmão com síndrome de Down. E minha mãe veio para cá por conta do meu pai, que veio primeiro, e ela veio por amor, assim, foi uma coisa de amor que ela veio. E ela veio com o irmão mais velho ajudou ela na trajetória, né, na viagem. E a gente veio morar em Cidade Ademar. Lembro que a primeira casa que a gente teve, assim, né, era uma casa também de corredor, né, que mora um monte de gente no mesmo lugar e tal, que era é o que a gente chama de cortiço, né? Então aí fui morar lá em Cidade Ademar, junto com minha mãe, meu pai, meu irmão. Ficamos lá um bom tempo. E meu pai resolveu trabalhar por conta própria. Ele trabalhava no Tênis Clube Paulista. E aí não sei como isso se deu, só sei que aconteceu dele ter uma banca de jornal, e era no muro do Hospital Heliópolis, né? E minha tia tinha comprado um apartamento aqui, do lado do Hospital Heliópolis, né? A irmã mais velha dele. E aí, a irmã mais nova, a minha tia Rita. E aí ele teve a banca de jornal e aí a gente, vamos mudar para lá, né? Teve esse acontecimento de mudar também para cá. E aí chegamos em Heliópolis, né? E eu tenho a lembrança muito viva da banca de jornal do meu pai, que era do lado do ponto de ônibus, então a gente conhecia muita gente, os motoristas que faziam as linhas, né, antigamente em Heliópolis. Então era um ponto de referência, que era a única banca que tinha em Heliópolis, né, ali no muro e tal. Ficava de frente para a favela. E minha infância foi crescendo em Heliópolis mesmo, mudando. Morei em algumas ruas de Heliópolis e cresci ali, né? Eu lembro muito do trajeto que fazia da escola, que passava na banca de jornal do meu pai, né? E no trajeto, assim, eu lembro, tá no livro, inclusive, que eu lembro, né, da cor do banco do ônibus quando eu vim, né? Pequenininho pro Piauí. Quando eu falo, minha mãe ainda fala, mas como que você lembra? Eu falei, eu lembro. Lembro da cor, eu lembro da fivela da mala que a gente veio, né? Que era uma fivela prateada na mala da mala marrom, assim, de cor, aquelas malas antigas. E, e eu lembro desse trajeto, assim, lembro de ser bem longo
e da minha camisa roxa que minha avó fez, que depois eu fiquei sabendo que foi minha avó que fez aquela camisa, pequenininho. E aí já em Heliópolis eu tive sempre uma vivência muito tranquila, assim. Quando eu chego em São Paulo, eu me deparo, venho direto para Heliópolis. Eu me lembro que, inclusive, está no livro dos 20 anos da companhia, que está na fala de outra pessoa que não é minha, e de que eu tinha todo o imaginário de como era São Paulo. Meu pai, eu achava que ele morava numa casa boa, tinha todo o imaginário, que ele era um homem que tinha grana, sei lá. E, de repente, eu venho para São Paulo e vou morar num lugar assim que era muito diferente da minha realidade. Não que eu fosse rico lá no Piauí, nós éramos muito pobres, pobres no sentido que, assim, a gente não passava fome, era miserável, tal, tinha uma vida muito simples, mas não era muito diferente da condição de quando eu cheguei em São Paulo. Meu pai morava num barraco e aquilo para mim foi um pouco de uma decepção. É até engraçada essa situação, como ela descreve quando eu cheguei lá e o que eu falei, que eu tinha constituído no meu imaginário de como seria a casa do meu pai, onde ele moraria, o bairro, sei lá. Então, eu transito em duas imagens muito importantes para mim. Eu acredito que na minha formação, que vai desse lugar pueril de infância, aí depois a adolescência que vem para São Paulo, numa realidade totalmente adversa daquilo que eu tinha construído no meu imaginário. Então, essa é um pouco a minha trajetória. Do Piauí para cá, São Paulo, e essas duas imagens antagônicas que eu não descrevi ainda, que foi também me deparar com a violência. Né? Eu cheguei em São Paulo, a Heliópolis, e era algo muito constante no 95, 90 e alguma coisa, não lembro bem, anos 2000, onde assim, a violência era muito presente, no sentido de física. Eu acho que a violência ainda hoje existe nessa cidade, existe nas periferias do Brasil, mas naquele tempo existia muito uma violência física que era os corpos no chão. Então, eram pessoas que eram assassinadas e eu tinha, durante uma semana, sim, outra não, ou duas vezes na semana, eu me deparava com essas imagens dos corpos, que se tornou, em alguma medida para mim, algo naturalizado. Eu tenho também imagens assim de Heliópolis no começo, quando eu cheguei, que eu tinha, sei lá, 7 anos, 7, 8 anos. E eu lembro também de ver o corpo lá estirado no chão. Meu pai falava, não, ó, você... Uma vez eu escutei uma conversa, não, porque vai ser assim, assim, assado. Aí eu falei, pai, eu escutei, você fica calado, não fala nada. Não fale, não comente do que você ouviu. E aí foi aprendendo algumas coisas, né, dentro de Heliópolis, ligadas a essa questão da violência também, né? Eu sempre busquei referências fora de Heliópolis, né? E sempre tentei fazer coisas que eu achava que era, isso é interessante, tal, porque para mim, Heliópolis eu tinha constituído sempre como um lugar. Aqui é um lugar onde eu não vou ter muitas coisas, aqui é um lugar onde eu não encontro, não tenho acesso, porque eu nunca também fiz questão de procurar, porque eu fui criado assim. Minha mãe e meu pai faziam questão de falar que rua não é lugar para questões que envolviam o entendimento deles de mundo também, que vieram também de uma cidade como Floriano, e minha mãe ainda foi criada ainda mais no interior ainda, então tinha uma visão de mundo que e naquela época mesmo como eles vinham, era mais complexo mesmo, né? Morar em Heliópolis e, enfim, questões de violência, ficavam com receio de que eu andasse com as más companhias, como eles falavam, né? Então eu busquei muitas referências fora de Heliópolis. Mas eu sempre tive um incentivo dentro de casa a ler coisas, a ouvir coisas. Meus tios escutavam coisas legais, meu pai mesmo escutava MPB, assim, legal. Então eu sempre cresci ouvindo coisas legais, coisas boas, assim, que depois que eu fui entender que era bom. Aí eu falei, putz, isso aqui é interessante e tal.
Almir Sater, Chico Buarque, coisas assim. Meu tio escutava muito rock internacional, coisas, né? E eu sempre cresci com essas referências. Então, eu tinha às vezes, um olhar diferente para algumas coisas. E eu sempre tive interesse muito grande por português, aí depois por leitura, e por, né, poesia e tal. E eu fui muito incentivado na escola onde eu estudei, porque minha mãe fazia questão que eu estudasse, né, aqui no Visconde de Itaúna, que na minha época era considerada uma escola muito boa, uma escola estadual muito boa, e todo mundo falava e tal. E minha mãe queria que eu estudasse aqui. E eu vim estudar também por questões familiares, por conta do meu irmão, que precisava também ajudar e tal. E aí, aqui, eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre poesia, né? Meus professores de português me incentivavam bastante. E aí, criou-se um projeto que existe até hoje no Visconde de montagem teatral. Então, eu fui da primeira turma de teatro. Isso eu tinha 13, 14 anos. E aí, por um trabalho da escola, que eu precisava fazer uma poesia, tal, não sei o quê, falar, não, isso, não sei o quê, e aí eu apresentei depois para outras salas, aí depois teve esse projeto, falou, não, aí a gente vai fazer um grupo de teatro, né, um grupo de alunos que façam essa peça. Então, a gente passou por processo de ensaio, todas aquelas coisas que a gente já está mais habituado, que na época era uma novidade tudo para mim. Nossa, que legal, isso aqui. Eu achei que... Eu falei, isso aqui é legal, isso aqui é bom de fazer. Eu gostei muito de fazer. E aí eu fui buscar depois, falei, o que tem mais para fazer, né? Como que faz algumas coisas e tal. E foi aí que eu encontrei o vocacional. E aí eu fiz o vocacional, um programa, assim, foi muito bacana naquela época, porque eu conheci muito, aprendi muita coisa, dentro de sala de ensaio, troca com ator, tal, e seguir as orientações, aprender sobre. Eu tive a sorte de ter o Henrique Guimarães como meu professor, ele dá aula em outros, nem lembro o estado, mas ele também que teve contato com o Alexandre Mate, enfim, o Alexandre conhece ele. Então foi uma conjuntura de coisas que aconteceu, né? E aí eu saí, voltei do teatro, aquela velha questão, né? O teatro não paga as contas e tal, e toda a cobrança de você crescer, de você virar adulto, você precisa ajudar em casa, e todas aquelas questões, né? Morando em Heliópolis e tal, você precisa fazer alguma coisa, precisa ser alguém na vida e tal, muita pressão. Aí eu saí 2 vezes do teatro e voltei. Aí quando eu voltei, aí eu já estava na faculdade. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que eu quero. E aí, com 20 e poucos anos, eu decidi que eu ia fazer só teatro. E aí me joguei, paguei o restante da minha faculdade, e aí fui fazer teatro. Aí eu decidi, como era caminho lá do trabalho para o metrô, era a Oswald de Andrade. E na época, a Oswald estava passando por aqueles problemas das casas culturais, das oficinas culturais que estavam fechando pelo Estado, e o Teatro do Incêndio estava fazendo uma ocupação lá. E eu já tinha feito teatro amador com outro grupo, tal, já tinha passado por experiência de teatro de rua, que era muito legal, muito divertido. Eu falei, eu preciso de mais, eu quero fazer algo realmente, né, profissional, eu quero seguir mais. E a sede de fazer era tanta, você quer fazer. Aí eles estavam fazendo uma ocupação na Oswald de Andrade. E aí, várias oficinas. Eu falei, vou fazer. E aí, fazendo as oficinas, o Marcelo me chamou para fazer a montagem de Joana d'Arc. E aí, depois de um longo processo, fizemos a Joana d'Arc, foi meu primeiro trabalho profissional, estrei no Bibi Ferreira, e fiquei um bom tempo lá na companhia também. Fiquei um bom tempo. E aí aconteceu de eu sair de lá, depois de um longo período, eu aprendi bastante coisa, dividi muita coisa com o Marcelo, sou muito grato por assim, uma parceria que até hoje está aí viva. E aí foi o dia que eu bati na sede da companhia. E é muito louco você pensar disso, porque eu precisei fazer uma viagem para reconstituir alguns passos da minha vida, para realinhar coisas com meu pai, porque ele se separou muito novo. Eu era muito novo quando ele se separou da minha mãe, então tinham questões familiares encruadas, assim, tinham muitas questões para serem resolvidas. E depois dessa viagem, onde eu me reconectei com meu pai, do lugar que eu vim, aí eu bati na porta da companhia e falei, olha, acho que é aqui.
E aí fiquei. E aí comecei a desenvolver o trabalho. E aqui é um lugar onde eu falo sempre, né, para todas as pessoas. Estar aqui não é só por ser morador de Heliópolis, mas aqui é um lugar onde eu encontrei o meu respeito de ser como artista, de ser como eu sou. Então, com o Miguel e com o Dalme, com meus companheiros, eu sou quem eu sou. E não preciso fazer nada, assim. E sou aceito pelo que sou e sou respeitado também. Então, é uma abertura que eu encontrei, que é onde eu me encontrei como artista e como pessoa, né? Como trabalhador, né? Então, é muito bom. Assim, esse foi um pouco dessa trajetória, de como o teatro apareceu para mim e como eu me firmei nele. Eu já fui, eu fui ao contrário de Davi, em alguma medida, porque eu acho que também me conectei no teatro em Heliópolis, mas porque fiz cursos, né? A primeira vez assim de verdade foi quando eu numa escola aqui chamada Gonzaguinha, eu vi uma peça infantil. Se me perguntarem, eu não sei o nome da peça, eu lembro de pouca coisa. Mas ali eu vi algo que me interessou e eu falei, é por aqui. E eu trabalhava e comecei a fazer um curso que procurei. Muito cedo eu já comecei a trabalhar. E aí eu comecei a pagar meus cursos, né? Antigamente, assim, todos vocês devem saber que é lindo, maravilhoso, isso é maravilhoso, as possibilidades, com todas as questões que a gente possa ter, que sempre vai ter. Mas alguns anos atrás a gente tinha de ralar muito para fazer teatro. A maioria das coisas que a gente fazia era paga, tudo pago. Então a gente investia, era um investimento de tempo, de grana e tudo mais. Eu acho que assim, com todas as questões que a gente possa ter hoje, são muitas as questões, mas eu acho que as coisas, em alguma medida, elas estão mais fáceis assim para ter acesso. Quem tem interesse também, né? Porque não é sempre tudo muito limitado, mas para quem realmente escolhe o teatro, eu acho que é possível dizer que está mais acessível as coisas, porque antigamente a gente tinha de pagar, tudo era pago. Eu trabalhava para pagar um curso, mas a grande questão é que eu queria fazer teatro, aí eu fui prestar a Fundação das Artes, que aí eu já fui procurar, tentar entender as coisas, não passei, porque eu era ruim, muito ruim. Prestei uma vez, prestei a segunda vez, aí lá nessa segunda vez eu vi um cartaz de uma peça, de um grupo que ia montar uma peça, essas peças tipo Paixão de Cristo, não era Paixão de Cristo. E aí fui lá, me inscrevi, né, nesse processo, e aí fui fazer. E lá também, nesse processo todo dessa companhia, que chamava-se MCTA, que é de São Caetano do Sul, eu pude conhecer o texto A Queda para o Alto. E foi ali, eu acho que, eu costumo dizer na vida e no teatro, que assim, é a virada de chave, né? Ali eu percebi que eu queria muito fazer teatro, eu queria montar aquela peça, eu queria montar aquela peça de qualquer jeito. Eu li o texto, que já era uma adaptação do romance para o teatro, eu gostei bastante, eu achei interessante, eu vi umas fotos lá, porque o grupo já tinha montado esse texto, e eu achei as fotos muito bonitas, interessantes, falei, eu quero fazer esse negócio. E aí comecei a pesquisar, né? Aí eu fui atrás do livro, encontrei o romance, aí eu adorei o romance ali num dia, de um dia para o outro. Assim. Adorei o romance, aí eu despiroquei de vez e falei, vou montar essa peça. Só que, assim, como montar? Como montar a peça? Eu acho que todos nós, enquanto sujeitos e sujeitas, têm qualidades, defeitos e tudo mais. Mas eu percebi também que eu acho que eu tenho, né? Auto-me, né? Mas assim, eu acho que eu tenho, sim, uma certa expertise. E aí eu falei, assim, porque eu moro em Heliópolis, eu já fui percebendo o território, eu já consegui identificar algumas coisas de dificuldades das relações, e aí já tinha, porque sempre Heliópolis sempre teve um ativismo muito forte em relação ao território, em relação à questão da educação, da moradia, era algo que até hoje, hoje
continua ainda nessa luta e nessa batalha muito forte. Então, eu percebi isso. Como morador, eu percebia isso. Sempre teve um movimento muito forte das instituições, das ONGs ali se movimentando para fazer as coisas acontecerem e tal. E aí eu percebi isso, eu entendi isso. Então, Heliópolis me informou muito nessa perspectiva de entender o território, de entender essa questão dos direitos, dos deveres, da luta, da busca por melhoria para o território. E aí eu fui lá na UNAS, uma instituição de Heliópolis, com o desejo de montar a peça, eu já tinha, vai ser Companhia de Teatro Heliópolis, já tinha tudo na cabeça. Só que precisava de gente para entrar nesse jogo comigo, né? Para comprar essa loucura, né? Essa ideia. E aí eu fui no projeto lá que era mediação de leitura e o outro que era de orientação sexual. A nossa peça falava sobre a questão da FEBEM, a Queda para o Alto trata desse tema FEBEM, mas são vários temas, né? O tema central da obra é um pouco da trajetória da menina na FEBEM, mas também tem esse processo dela, da FEBEM ainda, antes da FEBEM, mas já na FEBEM onde se dá com mais força, que é esse lugar de transição, né? Ela estava num processo de transição. Foram acontecendo vários fatos na vida dela que ela foi percebendo isso, esse lugar de transição de menina para menino. Então, era uma peça que tratava também da questão da orientação sexual, da violência, e eu entendia que tudo aquilo tinha muito a ver com o universo de Heliópolis. Era anos 2000 era uma época onde estava acontecendo muitas rebeliões na FEBEM, né? Então, a juventude, tinha todas essas questões, juventude, violência, FEBEM, a sexualidade, era um caldeirão de emoções. Então, eu falei com a Solange, que era a coordenadora desse projeto, ela topou, aí a gente começa ali. E aí a gente começa os ensaios, era só nos finais de semana que eu trabalhava, sábado e domingo. Aí a gente vai ao primeiro encontro, tem 10 pessoas, no segundo encontro tem 6, aí no outro tem 4, aí no outro tem 7, e a gente ficava nessa variante. Eu já tinha o texto, porque eu tinha pedido para o autor o texto, já tinha lido, era 30 personagens, eram muitos personagens. E aí eu percebendo aquela variação desse fluxo, eu falei, puta, tá difícil. Eu percebi que só aqueles jovens não ia colar, porque não ia rolar. Tinha um grupo de jovens que não sabia praticamente nada de teatro, assim como eu, estava começando. Mas que participava de um movimento social de transformação da comunidade por via de projetos ligados à educação sexual, à mediação de leituras, vários projetos que estavam sendo inseridos na comunidade a partir dessa luta social que sempre existiu e existe até hoje, que tem uma força em Heliópolis. E ali, esses jovens, por uma série de motivos sociais, financeiras e tudo mais, tinha essas dificuldades. Porque até a gente que escolhe o teatro, a gente passa pelo fluxo de fazer, de não fazer, de desistir. Tem todas as pressões familiares, as pressões econômicas, as pressões sociais, do que está no imaginário da maioria da população brasileira ainda, do que é ser teatro, do que é fazer teatro, do que é a nossa profissão no universo da arte, as nossas profissões. Então, assim, é tudo muito complexo. E aqueles jovens estavam num fluxo de vir e não vir para o ensaio, que com vontade, mas o teatro, para mim, ele é feito à base de um rigor, de disciplina, não pode ser só no campo da vontade. A gente precisa atravessar o campo da vontade para estabelecer outros critérios para poder fazer teatro. E aqueles jovens que não tinham todo esse entendimento, assim como eu, mas eu já tinha, em alguma medida, despirocado no universo do teatro, eu queria fazer, eu queria muito fazer. E aí tem aquela coisa, aquilo era meu sonho, era meu desejo. E eu tinha de ter essa energia catalisadora
de fazer com que as pessoas comprassem o meu desejo de fazer aquela peça. E eu queria fazer aquela peça com aquelas pessoas porque eu, com 20 e poucos anos, 19 anos, eu já entendia, por entender também o meu território, que aquela peça muito tinha a ver com nossas vidas. E aí é quando eu começo a articular e chamar a vizinha, minha amiga, uma série de pessoas para compor a peça. E também, dentro dessa minha perspectiva de entender o território, toda essa questão da articulação, eu falei com o autor, né, que tinha experiências com projetos e tudo mais, por que vocês não escrevem um projeto? Aí eu fui lá para a UNA, aí ele falou, eu queria escrever um projeto, aí ele nos orientou, a gente mandou esse projeto, que hoje nem existe mais aqui em São Paulo, essa empresa, que seria a Eletropaulo. Naquela época, a gente escreve um projeto e manda para a Eletropaulo. E um belo dia estávamos lá, de repente era um fax da Eletropaulo dizendo que iria patrocinar o projeto. Então, aquela coisa, assim, eu costumo dizer que eu senti muita sorte, nasci com o fiofó virado para o sol, no sentido de teatro. Eu escolhi o teatro, ou o teatro me escolheu, porque assim, já foram muitas reviravoltas, mas que sempre, mesmo na dificuldade, as coisas se reorganizavam e, de repente, estávamos lá de novo. Né? Qual é o próximo projeto? O que a gente vai fazer? Qual é a próxima ação? Então, chega esse fax, eu falei, puta, agora não tem mais como voltar atrás. E aí a gente se articula e faz de tudo possível para as coisas acontecerem. E a gente estreia a nossa primeira peça no dia 19 de novembro de 2000, na Casa de Cultura Chico Sainz. E ali os ensaios, claro que conta, mas ali aquela apresentação foi um marco assim, para a gente, porque eu costumo dizer para as pessoas também que assim, eu estava iniciando essa ideia de grupo, de fazer teatro, de coletividade. Eu tinha passado por alguns lugares, mas sem grandes raízes, sem a profundidade. Mas ali, naquele momento, puta, é isso. Ali surge um grupo, uma companhia, um grupo de jovens que, naquele momento, a gente só queria fazer teatro, fazer uma peça. E não tinha noção de que a gente poderia ter uma vida tão longa, no sentido longa, na perspectiva do que é fazer teatro no Brasil e as dificuldades que são, né? Mas, assim, de conseguir ter uma trajetória tão cheia de altos e baixos, claro, qualquer trajetória, com todas as questões que se apresentam, mas que de resistência, né? De continuar fazendo. E até hoje a gente leva para a cena de uma maneira diferente. Acho que isso na trajetória da companhia continuou. Trazer as pessoas de Heliópolis, trazer a comunidade, trazer as vizinhas, só que agora em uma outra instância, porque justamente tem uma concretude de um corpo de companhia para contar essas histórias. Então, não necessariamente são as pessoas físicas, mas as histórias, as urgências e as necessidades estão nos trabalhos, porque a gente continua pesquisando em Heliópolis, a gente continua. Então, desde Queda para o Alto, a gente continua contando Heliópolis de acordo com os tempos, de acordo com as necessidades também que vieram surgindo, as viradas que aconteceram em Heliópolis, a modernização, porque hoje Heliópolis é um outro entendimento também desde os anos 2000. Tem outras urgências dentro de Heliópolis também que a gente enxerga, não só como moradores, mas também como observadores daquele lugar, porque nós somos observadores do nosso próprio espaço, do nosso próprio lugar. E muito da identidade também das pessoas que estão lá é muito louco, porque Heliópolis é uma constituição de vários Nordestes também, e é um lugar que mantém, de certa forma, questões familiares mesmo, de tradição familiar, de contato com o vizinho. Então, as pessoas se conhecem, assim, mesmo que não conversem, às vezes não conversem e tal, mas as pessoas sabem, conversam. A gente tem é um espírito de comunidade mesmo, no sentido de que vou contar com uma coisa que minha mãe sempre fala assim: meu filho, só pobre ajuda pobre.
Então, você vai encontrar pessoas que vão te... Por exemplo, se você precisar socorro, como minha mãe já precisou, como eu já precisei, seu vizinho vai te ajudar, porque ele geralmente tem esse espírito de coisa, porque é uma comunidade e formada por várias comunidades de outros lugares do Brasil. Nós do Piauí, tem gente do Ceará, tem gente da Bahia, tem gente de vários lugares. Então, existe dentro de Mas, Heliópolis uma comunidade ainda que eu posso enxergar como uma comunidade de pessoas mesmo que se ajudam nos momentos mais difíceis. Você pode contar com seu vizinho de porta, de repente, vai ter, porque são laços afetivos. Por mais que existam questões ligadas à violência, ligadas a uma série de outras, uma infinidade, né, de questões, mas ainda existem laços humanos que ligam as pessoas melhor, pelo menos é o que eu sinto e o que eu observei durante esses últimos anos. tem uma questão muito importante que eu acho que, assim, algumas pessoas teve um tempo que me lançavam sempre essa pergunta: ah, mas por que você não sai de Heliópolis, não sei o quê? Essa era uma pergunta que sempre via a mim, né? E aí tem uma coisa que muitas das vezes as pessoas não sabem. Davi falou esse assunto, eu achei interessante voltar a ele, tocou nesse assunto, que são os vínculos afetivos que você cria no território e também familiar. A maioria de nós, as nossas famílias estão constituídas também nesse território, porque é um primo, é a tia, e ali você criou vínculos, aí é a vizinha, você tem algo ali no território afetivo que você cria e constitui pelo próprio território, toda a sua história está ali naquele território, e também familiar. As famílias se constituíram ali, né? São pessoas que a maioria vieram do Nordeste, aí que é porque já teve um parente que já estava lá e foi morar, e aí você foi morar também, ali vai ali criando essa teia, esses vínculos que que sustenta a gente nesse território, que faz com que você comece a perceber o território sobre outras perspectivas, que não são só aquelas o qual muitas das vezes as pessoas têm um ponto de vista, uma visão a partir daquilo que dizem ou daquilo que elas imaginam. Então, isso é muito importante que se diga. E quando você está num território também, que você percebe e faz parte da transformação desse território. Eu não estou falando só como luta social, mas como sujeitos e sujeitas. É muito interessante de se perceber quando eu chego em São Paulo e vou morar com meu pai. Eu morava num barraco e quando chovia, enchia de merda. Definitivamente era de merda mesmo. Aquele esgoto inteiro passava por aquele barraco. Não é à toa que quando eu cheguei eu me decepcionei tanto porque eu tinha outro imaginário do que seria a casa do meu pai. E, de repente, eu percebo essa transformação chegar nos anos ali 90 e alguma coisa, e em pleno século XXI, 2022, eu morando em Heliópolis, e olhar para trás e ver o quanto Heliópolis se transformou, o quanto as coisas foram mudando, nas perspectivas boas e nas ruins, no sentido que é isso que está no mundo, não é de Heliópolis, é da cidade. A cidade de São Paulo se transformou, ganhou uma cidade tecnológica, mas que dentro desse universo tecnológico outras coisas foram se perdendo. Isso está, né? E aí é muito gratificante. Então, eu faço parte, a gente é pertencente a essas transformações. Somos sujeitos históricos, como diria o Alexandre Mach, participantes desse território que se transformou e que nossas memórias estão vinculadas a esse território. A questão de... Nós temos alguns procedimentos muito mais ligados à questão de como a gente vai ter acesso a essas memórias, principalmente sobre a perspectiva de relato. Aí a gente tem, sim, procedimentos. A gente não tem interesse, eu pessoalmente, enquanto criador, não tenho interesse em fazer um teatro apaziguador, um teatro que possa ter uma perspectiva romantizada dos problemas. Eu venho de uma experiência como morador de Heliópolis, que dizer, ai, tem tiroteio, o cara chega na minha porta,
bate na minha porta e pede para mim abrir o portão e dar a escada para ele subir na minha laje. Tem que ele não apontou uma arma para mim, assim como a polícia já fez e tal, não apontou, mas eu tenho no meu DNA e na minha trajetória, não por escolha, mas sim por condição, atos de violência, e esses atos de violência vão estar impregnados em mim no meu imaginário. Então, assim, não dá para ficar romantizando os problemas sociais no qual a gente vive e achar que o mundo é um mar de rosa. Não é, porque somos sujeitos e sujeitos que estão em uma condição onde tudo aquilo vai se fermentando, e aí dá para ser, por mais que a gente tenha coisas muito legais, coisas muito positivas, coisas de avanços sociais, sobre temas, sobre a questão, aí nas artes, né, vamos trazer para as artes, sobre as questões sociais, LGBTQIA+, negra, tudo isso, mas não podemos olhar para esses temas, pelo menos a minha percepção, tá, gente? Sobre um lugar romantizado, de que, olha, por quê que eu entendo? Porque nós somos seres humanos, que transitamos em determinadas condições que nos levam a estar em extremos. Isso me interessa. Aí nós vamos até da questão racial, e Heliópolis são múltiplas vozes, assim como... Isso é uma coisa muito importante de se dizer. Uma vez uma amiga minha falou uma frase que eu achei maravilhosa, que ela disse assim: quando eu me descobri negra, porque viver no Brasil não é um exercício fácil sobre várias perspectivas. E aí, sobre as camadas sociais brasileiras, você tem muitos os recortes, que é social, é pobre, tem a questão racial, são inúmeras as questões, né, que vão ali ser postas. E aí, quando ela fala essa frase, que para muita gente acha que é uma coisa tão simples, e não é. Então, tem uma série de elementos que vão ali transitar nessas escolhas estéticas. Uma delas, agora respondendo, não vou usar essa frase dela quando eu me descobri negro, mas eu fui me informando nesse lugar negro, né, porque eu venho, e aí quando a gente volta para trás, você vai percebendo as coisas que já estavam lá, mas que para mim não era uma questão. Por exemplo, no Nordeste, no Piauí, a minha vivência ali enquanto adolescente, aí não dá para dar conta de tudo, mas do que eu lembro, a questão racial não era uma questão que era colocada para a gente, porque é uma comunidade de poucas pessoas, 1.000 e pouco, 2.000 pessoas, isso não é uma questão que pega, porque todo mundo não existe muita discrepância. Tem duas famílias lá, né, que tem grana, que tem um carro, e aí a gente elege como ricos e tal, e os outros são todos trabalhadores que vivem do plantio, que tem uma cabeça de gado, que tem uma galinha, que tem um porco, que tem ali seu pequeno terreno para plantar, e uns que nem têm, é arrendado, e vive do seu plantio. Assim, é um lugar muito simples. Então, alguns recortes a gente não consegue ver com tanta clareza. Eu, pelo menos, naquele tempo e naquela época, enquanto criança, né, adolescente. Hoje, depois de um tempo, você vai se percebendo e você começa a fazer os links, né? De, por exemplo, quando eu era criança, morando numa cidade, foi estudando numa cidade maior, que chamava Silheiras, onde tinha um terreiro, que assim, eu gostava muito de ir para aquele terreiro, porque tinha festa, porque tinha comida, porque tinha... E eu nem tinha percepção disso. Onde a minha avó, lá no Piauí, é uma senhora negra, linda, né? Minha avó tem 80 e poucos anos, uma senhora negra, magrinha, com a cinturinha de pilão, como diria lá no Nordeste, violão, e o nome dela é Adilina Preta, né? Adilina Preta é o nome dela, e aquela senhora que era considerada, que todo mundo falava que era Adilina Preta, ela ia a Codó, né? Codó é uma cidade do Maranhão, que é muito, vocês sabem, muito famosa porque tinha feitiçaria. E todo mundo dizia que minha avó ia para Codó para fazer feitiçaria. A Adilina Preta ia para Codó para fazer feitiçaria. Ela tinha um livro de São Cipriano, que é um livro muito falado, que são as pessoas que fazem macumba, que faz feitiço e tal. Tudo isso estava lá, gente, mas não tinha percepção e não era uma questão, né?
E aí você vai amadurecendo, você vai se entendendo enquanto sujeito, quem é você. E tudo isso depois vai sim ter um peso na sua estética, nas suas escolhas. Você vai se desvelando, né? Se desnudando, as camadas das cebolas vão se aparecer que está em você, constituído sem que você tenha, às vezes, nem noção disso. Então, não era, mas isso se tornou algo muito presente, porque eu fui me percebendo neste lugar. Eu, enquanto diretor. E aí, no território, voltando mais para... que aí é uma parte, né? No território, tinha uma coisa que foi muito presente, de que sempre vem aos nossos espetáculos, que é aquilo do que o outro tem sobre a gente, a constituição do imaginário. E aí eu fui entendendo isso, e por uma série de fatores, pelos projetos sociais, eu estou falando de mim, tá? Nunca dá para falar por todo mundo, mas assim, pelos projetos sociais, pelas oportunidades que eu fui tendo a partir desse fazer teatral, de ter acesso a algumas coisas, de ter possibilidades de ter outras percepções do mundo, eu fui entendendo que assim eu tinha de esteticamente ir para outros caminhos, que não fosse aqueles de reproduzir todo aquele imaginário que parte da população brasileira já tem, do que é pobre, do que é ser favelado e tudo mais. Então, quando a gente organiza, quando eu vou organizar a cena esteticamente, eu luto contra esses estereótipos. E aí, quando vamos constituir esteticamente, quando eu vou pensar junto com o coletivo, a questão estética, essas vivências, essa ideia de quebra do que seria pobre, periférico, tudo mais, a gente tenta quebrar. Por que não? Por que não? Por que a Companhia de Teatro Heliópolis não pode ter instrumentos de cordas dentro da criação musical dos nossos espetáculos? Por que não? Se a arte é exatamente isso, é o lugar de constituir novos modos de estar no mundo e de viver, de criar novos imaginários. Por que não? Por que não? Então, sempre partindo sempre dessa perspectiva, de também não dar tudo para o público, de ter uma fissura onde o público possa também constituir ali as suas dramaturgias. Então, trabalhamos sobre a perspectiva de ter, às vezes, uma dramaturgia mais recortada, menos linear, tentar trabalhar com a ideia de sensorialidade. Então, é a música, é o espaço, é a polifonia, é o figurino, é aquilo que não é dito. A dramaturgia ela não tinha o embate entre um personagem e outro. Eram narrativas e situações colocadas. Então a gente permeava no campo do campo performático e no campo épico e itinerava por aquele casarão partindo da rua, partindo de uma avenida que tem na frente do casarão e entrando por todos os andares dessa casa até chegar ao teatro. Eu vejo bichos, insetos, carne com sangue escorrendo. A gente não queria de forma alguma que fosse um espetáculo elisabetano, com padrões dramáticos de uma poética de Aristóteles que quer simplesmente encaixar padrões. A gente queria sair. Então a gente itinerou, colocamos recursos midiáticos também, várias televisões com uma câmera filmando a atriz. A gente colocou também experimentações na iluminação, que hoje em dia já é mais comum,
mas pensa que lá para 2014, 2015, as luzes elas não tinham tanta frieza como agora, era só a luz quente dos refletores, e lá a gente já experimentava, existia também uma dramaturgia sonora muito rica, tinha um sonoplasta acompanhando todo o processo e trazendo proposições também de sons distorcidos, de sons externos, de som da rua, de som da periferia. Eu acredito que o espetáculo foi muito bem sucedido e que, infelizmente, por ser itinerante, não podia arcar com um grande público, né? Tinha um número contadinho para poder passar de uma sala a outra daquele espaço grandioso. Uma coisa do meu processo Macia que é muito interessante falar, que é não divergir do local gramatical dos atores. Na época eu estava cursando letras, e o campo que uma pessoa que estuda letras é estudar a gramática. Eu sou a favor da desconstrução gramatical, dessa coisa certinha, do falado ali de uma forma formal. Até hoje eu acredito que a gente não atinge o ser periférico dessa forma, e nós estávamos falando sobre eles com atores periféricos, com atores de Heliópolis, com atores em sua maioria negros, e que tem um público que quer ser atingido. E o espetáculo ele foi feito em cima das políticas públicas também. Então a gente não queria, de certa forma, colocar ali aquela gramática correta, aquele texto respeitado milimetricamente da forma formal. A gente conseguiu colocar aí um pouco da voz periférica também na dramaturgia, e isso não é um mérito meu, é um mérito de todo o elenco, da direção, que foi colocar ali a fala, quando necessária, a narrativa, de uma forma forte, sem elementos formais. E tudo isso vai nos alimentar para constituir a nossa estética. É quebrar a ideia dos estereótipos, trazer novas possibilidades de imaginários, mesmo porque parte de todo essas questões sociais, ela não é exclusiva de Heliópolis, ela é exclusiva do Brasil inteiro, onde existem muitas mazelas, muitas questões, e são questões que não é só de Heliópolis. Se eu assisto um filme iraniano, muda o cenário, mas a história é sempre muito parecida, porque são histórias humanas. Se você assiste uma história coreana, que a gente agora tem possibilidade de ter mais acessos a partir da tecnologia a esses novos espaços ou territórios, você vê que muda o cenário, muda, talvez não seja uma pessoa mais negra, mais amarela, mas o contexto, a situação é muito parecida, as histórias são muito parecidas. Sim. Dani, tem uma coisa, durante esses anos todos, eu tenho percebido cada vez mais que o caos, a polifonia, os barulhos, os ruídos e tal, cada vez mais são transportados para nossos processos e culminam numa peça onde tem muitas coisas acontecendo, muitas linguagens, muitos corpos, muita musicalidade, muitos sons acontecendo ao mesmo tempo, porque Heliópolis é isso, né? E porque dizer no Brasil é isso, é muitas coisas acontecendo, é um país com um território gigantesco, onde muitas coisas acontecem, existe uma polifonia de coisas aqui nesse país, né? E isso, nós às vezes esquecemos que somos uma periferia também do mundo, né? Nós somos um país periférico, que está abaixo, né, da linha do Equador, que enfim, tem todas as questões que o mundo está posto aí. Só que tem questões dentro do que a gente entende como criação. A gente utiliza diversos artifícios e diversos procedimentos para a criação, vão desde a observação até a concretude da cena, né? E somos provocados cada vez mais a criar a partir da nossa observação, da nossa vivência. O que é a espinha na garganta para a gente vai falar em cena? Porque são essas constituições que vão formar e vão gerar ação, né?
tem muitas coisas que às vezes a gente leva para a cena que são questões nossas, mas também estão falando do outro, que também é do outro, que são, como o Miguel falou, são várias periferias, né? É uma polifonia que quem é principalmente desse lado, que a gente fala que é da ponte para cá, vai entender quando a gente falar. Mas quem é do outro também vai, porque nós estamos universalizando uma discussão, não estamos falando do mesmo assunto, porque a outra pessoa também está envolvida nisso. Então, quando a gente levanta esses temas, quando a gente vai para a sala de ensaio criar, a partir a gente tem um tema, tal, não sei o quê. Às vezes o tema é uma desculpa para a gente falar de outras tantas coisas que acontecem, para a gente falar do nosso tempo, para falar das questões que o nosso país está passando, para falar de... E Heliópolis é a aldeia que a gente vai falar, né? Canta tua aldeia, cantarás o mundo. Você vai ampliar você vai colocar uma lupa ali em Heliópolis, mas para falar do mundo, você vai expor outras questões que acontecem em outros lugares do mundo, em outras periferias, em outras cidades, em outros países. Fazendo crítica a ninguém, só dizendo a nossa perspectiva. Então, a ter a possibilidade de fazer um teatro, que a gente consiga dialogar com a comunidade, mas expandir também para que possamos partilhar dessas questões, desses temas. As questões raciais, elas não são só do povo negro, porque muitas das vezes essas pessoas que estão lá no poder, e que têm às vezes o poder da caneta, o poder de tudo, são gente branca. E elas também, a gente precisa sensibilizar essas pessoas, a gente precisa estabelecer uma conexão com essas pessoas. As questões dos povos originários, indígenas, não é uma questão só de quem tem a sua origem indígena. Não pode ser, porque nós vemos uma sociedade, no Brasil, um país muito grande, aí não dá para a gente ficar discutindo temas só dentro do nosso território. Eu acho que tem sempre de ampliar, de chegar no outro. Bom, o meu encontro com a Heliópolis, eu acho um dos mais representativos dentro da minha função de dramaturgo, né? Foram 3 experiências onde nós trabalhamos, eu propus que nós trabalhássemos via processo colaborativo, porque eu percebia que existia um material muito rico, muito interessante por parte dos integrantes, né, nas suas vivências, que poderiam vir à cena. E eu já tinha visto uns espetáculos onde eles trabalhavam com a ideia de fazerem depoimentos, né, darem testemunhos muito pessoais, como se fosse um corte épico dentro daquilo que eles estavam fazendo. Então, quando o Miguel me chamou para trabalhar no primeiro projeto, a ideia foi a gente fazer primeiro um projeto para o fomento, né, para captar verba, para que a gente conseguisse não só produzir um espetáculo, mas estudar uma linguagem. E a gente fez o projeto juntos, né? Eu e o Miguel. Felizmente, a companhia ganhou a verba e nós começamos a investigar, né, por um ano, proposições a respeito da educação, né? Processos de educação. Foi muito interessante porque não trabalhamos apenas com esse viés da educação pensando no viés acadêmico, né? Heliópolis é um bairro educador, é chamado como visto como um bairro educador. Então, a gente pensou em ampliar esse leque, trazendo a ideia de conhecimento, né? E vieram muitas questões culturais nordestinas que foram bem desenvolvidas, né, nesse trabalho. Então, o nosso processo na Heliópolis, o meu processo na Heliópolis, foram em 3 espetáculos, e eu escrevi um artigo que eu acho que resume bem um pouco o que foi esse processo.
No começo, era como se a gente tivesse feito o pacto de escrever cartas juntas, né, dentro desse processo colaborativo. Como que eles poderiam também contribuir e eu também contribuir. Então a gente passou a escrever cartas juntos. Mas eles escreviam cartas de modo muito timidamente, sabe? Quando eu digo cartas, eu estou falando de cenas. Eram muito tímidos. Então o primeiro espetáculo, que foi A Inocência do que eu não sei, que é esse espetáculo que fala sobre educação, aprendizado, conhecimento, esse primeiro espetáculo a gente escreveu juntos, mas tem muito mais a minha cara do que a cara deles, né? Eu acho. Dentes em cabelos lisos. Cabelo ruim? Nunca mais. Eu conheço senhoras que elas têm o costume de comprar flores de plástico e colocar junto das flores de verdade nos seus jardins. Aí veio a segunda proposição. A segunda proposição foi investigarmos violências sutis, violências normalizadas, pequenas e normatizadas violências, né? Também tendo como base a comunidade de Heliópolis. E daí surgiu o Sutil Violento. Nesse segundo processo, a ideia de trabalhar de modo colaborativo já veio com uma potência maior, onde já havia uma proposição maior dos atores, né, nesse processo. Engolidos, esmagados, envoltos pela terra. A gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja número para eles. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta e que se gasta de tanto acostumar-se, perdendo-se de si mesmo. Nosso último trabalho, sempre fazendo um projeto para o fomento, né, pensando nessa ideia de pesquisa. Então, no nosso terceiro processo, que foi para investigar a justiça, né,
modos de justiça no nosso país e, claro, relacionados também à comunidade de Heliópolis, nós começamos a investigar isso e eu entrei em campo, né, bem depois do processo já ter iniciado. Acho que eu entrei no 5º ou 6º mês e já havia muito material pronto, né, muito material pronto de proposições dos integrantes da Heliópolis. Nesse trabalho, pensando nessa ideia de cartas, né, cartas que a gente escreve juntos, eu acho que aí foi muito difícil de tentar escrever alguma coisa junto com eles, porque grande parte do que eles já produziam nesse espetáculo era essencialmente teatral, né? Então a teatralidade tinha uma força muito grande, era muito difícil de penetrar nesse material, né? Todo mundo entender que a coisa está um terror. Você começou, mas você não... Sabe, traz isso para você, traz para o corpo, traz para a voz. Ideia vai, ideia vem, mas não liga. Porque quando você faz isso, você para. Todo mundo... Eu acho que o quartinho é melhor do que o barraco. Quartinho, né? Eu troquei para saber a diferença. Né? Todo mundo pro quartinho. Silêncio. E mais nada, eu acho que é só isso, mano. A gente tem que discutir. Mas foi muito interessante passar por esses 3 processos, porque eu percebo que se num primeiro momento eu pedia para que eles escrevessem essas cartas dramatúrgicas junto comigo, num segundo momento isso já foi se balanceando, não precisava mais pedir, e num terceiro momento eu que comecei a pedir, deixa eu escrever alguma coisa, porque eu também faço parte desse processo criativo. Então foi muito interessante ver esse trajeto da companhia, né, dos integrantes, ver essa independência, né, que foi conquistada ao longo desses 3 processos. Eu recebi um convite da parte da direção, do Miguel, para fazer um espetáculo que falasse sobre o medo. E o título do espetáculo acabou virando Medo, né? E foi um processo criativo em que os atores traziam cenas e eu tinha que filtrar tudo isso, né? Levar material para que eles trouxessem cenas, para que pudesse ter um pouco de uma leitura de um texto para partir para a cena. Eu pedi muitos elementos provocadores, pedi cenas, levei textos para que viesse um resultado em cima da expectativa também. Tinha muita expectativa da parte dos atores, claro, e principalmente da parte da direção, em que eu busquei... A gente tem uma questão aí muito importante, que foi a presença da dramaturgia em toda a construção até os ensaios finais, né? E não foi uma questão de campo de guerra entre direção e dramaturgia, direção e atuação. Foi um processo pacífico, em que a gente aceitava as nossas diferenças, mas que a gente buscava a mesma coisa. Isso foi muito significante para a construção, isso foi muito forte para todos nós, porque a gente falava sobre medo, e todos nós sentimos, e nós demos ênfase também a esse corpo periférico que sente medo da violência estatal, da violência da própria periferia, da violência que está
ampla em todos os lugares e que no hoje em dia ainda esse espetáculo ainda é muito atual, porque a violência está aí, o medo está aí, toque de recolher, ver corpo jogado no chão, diversas coisas. Então era um espetáculo bem forte, impactante visualmente. Como é que passarinho voa? Como é que a mãe deixa passarinho voar? Se jogando ali, metros e metros do chão, sem poder voar, sem poder, se jogando contra o vento. Do processo de virada, né? Eu acho que assim, Queda para o Alto foi algo muito importante, que o qual assim eu não falei, mas que eu tive muitos no próprio Queda para o Alto, uma avalanche de possibilidades, e que a condição social muitas das vezes nos impede de que a coisa ande. Então a primeira coisa quando a gente fez Queda para o Alto, tem uma figura que cruza, que vai ser muito importante para a nossa trajetória, que é o Eduardo Suplicy. Ele faz parte da história da Sandra Maravilha. E aí a gente pede para gravar um vídeo, para o Suplicy gravar um vídeo, para a gente colocar na peça, ele dando um relato de como foi a sua relação com a Sandra Mara e tal. E ele grava. E aí a gente grava esse vídeo, que foi super bacana para a gente, tal, e essa figura do Suplicy também foi catalisadora de uma série de possibilidades. Na nossa segunda apresentação, para vocês terem ideia, o Suplicy nos traz quem? Zé Celso para assistir o espetáculo. Nossa segunda apresentação. Então, já começa muito bem, assim, pensando no que é teatro. Aí, nessa trajetória, a gente fica 2 anos fazendo esse espetáculo, onde eu tive muitas possibilidades. Naquela época, assim, eu estava começando, algumas pessoas foram convidadas pelo Zé para fazer, naquele tempo, Sertões, mas a própria questão financeira impediu que algumas pessoas continuassem no projeto, e aí desistiram. Aquilo que eu falei, né? A emanência da questão social que vai limando as suas possibilidades. E aí, eu mesmo fui convidado pelo Antônio Araújo, naquela época, 2002, a participar de um grupo de diretores que eu já fazia formação, né, lá na EAD, lá na ECA, e também ele estava naquela época na LT, também não consegui ir, porque tinha que fazer escolhas, trabalhar, não conseguia dar conta de ir, são muitas as questões, né? E aí a gente faz Queda para o Alto, ele já consegue brotar algumas possibilidades, mas que não foram adiante. E aí a gente vai com todas as dificuldades ali, é um momento onde tem uma questão de grupo, onde a gente se percebe que, assim, a maioria daquelas pessoas, assim, não queria o teatro, tinha uma parte que ficou, assim, mas a maioria não queria o teatro, algumas queriam, mas suas condições não eram possíveis. E aí, naquele momento, do 2003, 2002, 2003, a gente vai fazer uma circulação pelo Brasil, com 7 capitais com a Queda para o Alto. E aí, naquele momento, também surge uma pessoa muito importante para mim, enquanto sujeito, né? Que foi conhecer Egla Monteiro, que era programadora do Sesc Ipiranga, trabalhava no Sesc. E ali Egla nos possibilitou uma série de coisas, de conhecimento, de troca. Egla me apresentou e apresentou ao coletivo Luiz Carlos Moreira, uma série de coisas foram acontecendo, de ter acesso a assistir coisas lá no Sesc, uma série de possibilidades foram criando ali. Daí para frente foi uma acho que o Miguel e Dalma, assim, no meio desse processo, começaram a aglutinar muito mais pessoas, né? E foram entendendo que a necessidade de se criar em casa mesmo, que no caso dentro da companhia, a formação das pessoas, né? Acho que isso foi crescendo a um ponto de que a gente conseguiu, no decorrer do tempo, aglutinar muitas pessoas, muitos parceiros para dentro da companhia.
e que para que fosse investido realmente dentro do corpo de atores e atrizes, né? O trabalho de corpo, o trabalho de voz, o trabalho de desenvolvimento do intelectual, por que não dizer, né? De ampliação do que é a estética teatral, do que é o texto, do que é a criação artística. Cada vez mais, no decorrer dos anos, isso foi aumentando e foi ganhando realmente um corpo, né? E nos últimos trabalhos isso foi ganhando proporções cada vez maiores, né? Onde a gente não só pensava no tema, mas aglutinava pessoas que entendem do tema para conversar e dialogar com a gente, para que a gente fizesse um trabalho com concretude, realmente, como o Miguel fala, a base, as instalações estavam bem sólidas para que a gente pudesse desenvolver o trabalho, né? sobre o pensamento, sobre as questões que a gente ia falar em cena. E foi assim com Sutil Violento, foi assim com Injustiça, foi assim com Cárcere, porque as mulheres viram búfalos. Os últimos trabalhos, nos últimos 6 anos, se não me engano, foram na base realmente de aglutinar cada vez mais pessoas. Mas agora você saiu da sua. Muitas moças, muitas meninas, muitas avós, mulheres que guardam e se guardam. Muitas moças, muitas meninas, muitas avós, mulheres que guardam e se guardam. Muitas moças, muitas meninas, muitas avós, mulheres que guardam e se guardam. Muitas moças, muitas meninas, muitas avós, mulheres que guardam e se guardam. Legal. Sim, e também de pensar que assim, os trabalhos, eu acho que vem uma sequência, né? Porque a gente veio Túlio, depois a gente fez Um Lugar ao Sol, e tudo ligado ao mesmo tema e seus desdobramentos, que é a violência, tudo sempre esteve ligado à violência. Que é esse trabalho, que alguns desses textos que eu falei que não tinha tanta relevância, no sentido que mesmo Túlio, que era um texto de uma pessoa, mas que ele foi, em alguma medida, sendo um texto autoral, porque a companhia foi entendendo que ela tem que pegar aquilo para si, não é só decorar um texto, né? Decorar um texto que conta uma história, uma fábula, não, é como a gente se apropria desse texto, dessa história. Essa história é nossa, a gente veste essa camisa de verdade. Então, eu acho que tem um pouco isso, de que fomos entendendo também esse lugar autoral, um trabalho autoral. São 90 perguntas. E cada pergunta tem 5 alternativas. Todas elas juntas somam um total de 450 alternativas. Eu até podia reclamar com esse vizinho que roubou o meu lado do sol. Eu até podia reclamar com ele. Se não tivesse sido eu o pedreiro que construiu o tal andar de cima da casa dele, que hoje impede que o sol invada a minha casa. Os becos, as vielas, as crianças de uniforme, o vá pra calçada. Foi chuva e vento que não quis ninguém, mas ninguém por aqui. Não sou marginal. Não sou marginal.
Ótimo! E as vontades da África? Moro em Heliópolis e a gente sempre transitando para o Sesc, eu sempre vi essa casa bonita aqui, um pouco fechada e tal, e aí eu fiquei, e também essa coisa, né, que aí era o tempo que, nossa, eu sou do tempo do céu, igual o Davi falou do vocacional, né, 2003, logo a Marta ganha, aí começam os projetos de céu e tal, a gente foi fazendo alguns projetos e não tinha onde guardar o figurino, não tinha onde guardar o cenário, ensaiava na sala da minha casa, que era um cubículo alugado, tudo. E aí vem as necessidades coletivas, né, de coletivo que faz chave. E aí começou esse lugar de inquietude, entendendo que, assim, Heliópolis tinha uma questão de déficit, assim, de espaço, porque a gente a grande disputa era para morar, né? Então, ter um espaço cultural é importante, é fundamental, mas as pessoas estavam ainda discutindo um lugar, onde eu vou morar. Então, ter um espaço cultural, ele, em alguma medida, é duro isso que eu vou dizer, mas é uma realidade. Isso que eu falo, quando eu estou falando das urgências, né? A urgência, em alguns momentos, era as pessoas ter casa para morar. Não era nem a questão que é fundamental. A cultura, a saúde é fundamental, mas primeiro primeira discussão é casa. Aí vem saúde, o espaço cultural, e as coisas foram se aglutinando, né? Ocupando os espaços. Então, Heliópolis sempre teve esse déficit na questão de espaços culturais e de espaço mesmo para construir. E aí foi quando eu percebi isso dessa casa e começamos a articular. E aí a gente fez um projeto e apresentamos para a Secretaria de Cultura um projeto de ocupação dessa casa. Uma casa ligada a teatro, que tivesse, em alguma medida, um olhar ligado à juventude também. Então, surge, né, nessa inquietação, na necessidade. Qual o grupo de teatro, de arte, que não quer ter um espaço para ensaiar, para produzir os seus trabalhos a partir do espaço, que é o que a gente foi amadurecendo? Nós temos um espaço, e esse espaço também, ao criá-lo, ao levar em conta esse espaço, ele, em alguma medida, também vai constituindo a nossa estética, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente começou a pensar a partir do espaço como que a gente insere o público? O público faz parte da peça, no sentido não só de espectador, mas ele também adentra aquele espaço, e aquele espaço a gente tem de colocar o público como também protagonista da história. A gente tinha um fator muito interessante e rico, que causou também um medo de me perder, mas é uma busca, a questão do cortejo, a questão de itinerar um espaço, e o casarão, né, da Maria José de Carvalho é uma herança para o estado de São Paulo, herança artística, que hoje é sede da Heliópolis, e tem aí toda a história dessa mulher envolvida, tem a história dessa própria casa, desses tempos em que aquele prédio arquitetônico fez parte e faz parte hoje. E, de certa forma, é uma homenagem também a Maria José, foi uma homenagem, mas não era direcionado a ela. Mas vou dar um exemplo. Em cárcere, num determinado momento, todo mundo está preso. É só um momento. Mas tanto na teoria como na prática, todo mundo fica preso, inclusive o público. Tem um momento lá que a gente vai vir a grade, aí de repente as atrizes entram e todo mundo está preso. Então, tudo isso é pensado, tem que assim, você também, por mais que algumas pessoas nem vão perceber isso não importa, porque a gente não tem dimensão daquilo que vai chegar no público, não dá para medir. Nem tudo o público vai ler, né? Porque nós trabalhamos muito essa ideia de camadas, né? São várias ações acontecendo ao mesmo tempo, alguém está falando um texto, tem uma ação, tem alguém no fundo, eu gosto muito dessa coisa das camadas, e que tem a ver com essa ideia da polifonia, né? Um fala um texto, o outro está lá compondo uma imagem, um tá fumando, são muitas. Isso é Heliópolis.
de teatro que precisa muita atenção, consome muita energia. Ou você adentra dentro da nossa história, ou você se distancia. Aí tem gente que vai amar, tem gente que vai odiar. Mas isso faz parte do jogo. Então, tudo isso também ajudou a gente, o espaço ajudou a constituir cada vez mais e amadurecer a nossa estética, de pensar o espaço, de colocar o público muito menos... é cenográfica, mas também pensar como espaço. Que espaço é esse? A primeira coisa que, só com relação ao fomento ajuda bastante a gente a dar uma continuidade e ter um espaço para a gente poder também repensar e criar alguma coisa a partir de, né, é um lugar importantíssimo, assim, e ter uma sequência de trabalhos contemplados, eu acho que amplia muito mais a capacidade da companhia, não só em relação a investir dentro do espaço, mas investir na própria companhia, num lugar onde a gente pode desenvolver o pensamento e nos desenvolver como atores, atrizes, como intérpretes, enfim, a própria direção também, poder caminhar em outros lugares, ter a perspectiva de poder se ampliar ao longo do tempo, né? E dentro disso, eu acho que como coletivo, nós estamos abertos à criação. Então, Miguel é o diretor da companhia? Sim, ele é o diretor da companhia, mas ele, antes de tudo, ele é um artista e é aberto ao diálogo. Então, nós, como atores e atrizes, e isso é o que eu sinto desde que eu entrei, e que trabalho junto com o Miguel, somos pessoas que também somos constituintes do trabalho, do que está sendo feito. Nós não só somos liberdade, nós temos a obrigação também de contribuir, porque é um trabalho coletivo onde as pessoas estão fazendo para que aquilo aconteça. Então, acho que essas nomenclaturas, não sei, ator é uma coisa que a gente diz fora aí das 4 linhas e tal, mas a gente é, antes de tudo, trabalhador. Estamos a serviço de algo que nos prestamos a fazer, que é o espetáculo no qual a gente resolveu tratar daquele tema, no qual a gente se comprometeu a estar imbuído de muitas coisas para poder falar com o público e passar aquilo que a gente acha que realmente vai comunicar, o que é importante para nós, mas assim, nós somos a gente contribui para aquele trabalho acontecer. Então, às vezes, nem sempre só como ator a gente contribui. Às vezes eu falo, olha, acho que isso aqui pode ser interessante, eu acho que eu vou trazer esse elemento aqui, porque isso aqui é um figurino interessante, isso aqui tem uma materialidade que é interessante por causa disso, disso, disso. Então, somos pesquisadores também. Então, a gente pesquisa para poder trazer aquilo e olha, gente, é interessante isso, isso e isso. É interessante, vamos ver na série. E aí a gente tem a liberdade de apresentar aquilo. E se o coletivo achar que aquilo é interessante e relevante, aquilo é absorvido para dentro do trabalho. Então, eu acho que mais do que ator e atriz, nós somos fazedores assim, do trabalho. Somos realmente pessoas que estamos tecendo junto com a direção, junto com a música, junto com o figurino. Eu acho que, assim, antes de mais nada, né, eu acho que a nossa busca é como artistas, né, e que não se define no lugar de ator, de atriz, nós somos pessoas que queremos fazer, somos movidos por esse desejo de fazer, do fazer teatral. E aí todo mundo contribui com tudo. Tem uma coisa que, assim, me faz muito... E, claro, que cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Que também foi uma coisa que a gente foi entendendo enquanto coletivo, que às vezes a gente cria um modelo de como deve ser um ator, como deve ser uma atriz, ou como deve ser um coletivo. E esse modelo não funciona. E aí eu tenho lançado uma questão, para nós, como coletivo, como grupo, mas que serve para muita gente. O que é ser coletivo? Como é difícil ser coletivo? Como a gente fica, às vezes, né, discursando uma série de coisas e cobrando uma série de coisas da sociedade, da classe política, de todas as classes, mas nós temos uma puta dificuldade de ser coletivo. Nós, de teatro, que nos denominamos como coletivo, nós temos muita dificuldade. A gente tem dificuldade de se suportar enquanto fazedores, por ego, por os motivos não fundaram. Mas, assim, é esse o exercício. Mas, meu Deus, a gente está falando disso, mas a gente não consegue, porque a gente não quer abrir mão das coisas, a gente quer sempre se colocar à frente. E estar em coletivo é saber que tem algo maior do que eu.
se eu estou sempre achando que eu sou maior que o coletivo, vai afundar. Vai afundar porque as questões elas vão aparecer e é natural que elas aconteçam. E sempre quando está à frente, o trabalho não está à frente, o coletivo não está à frente, não tem algo maior, você vai se deixar e você vai querer sair, você não se suporta. É difícil, é um exercício muito difícil. Mas eu acho que é isso, é ser artista e acreditar que tem algo maior do que a gente. A obra, o trabalho, a coletividade, o que a gente gostaria de dizer, isso tem que ser as metas, né? E trabalhar de um modo rigoroso. Eu acho que nós trabalhamos sobre a perspectiva de um rigor com o trabalho, de ensaio. Eu sempre quero, não estou dizendo que gente, para deixar bem claro, mas partimos do princípio que assim, nós queremos apresentar, a partir do nosso ponto de vista, o melhor para o melhor. Então, é dedicação para fazer aquilo, é dedicação para receber o público. Sem o público não faz sentido isso que a gente faz. Então, ter o público, e é um trabalho, é um investimento. Quantos anos a gente já fechar para 4, 5 pessoas nessa casa? E hoje, ter a possibilidade de lotar a casa, de ter público, o público pedindo por ingresso, e de gente em algumas situações que voltam, é um trabalho. E o nosso exercício de artista tem que ser compreendido pela sociedade, por nós mesmos, por nossas ações, entende vários sujeitos e sujeitos. E para fechar sobre o núcleo, como vários grupos da cidade de São Paulo e também dentro da nossa trajetória, a gente deseja ou tem no imaginário uma ideia de grupo, só que o teatro ele tem suas questões, né? E aí, antigamente, a gente fazia peça, aí tinha 30 pessoas na peça e tal, era uma felicidade. Mal terminava o projeto, ou a peça, as pessoas já tinham ido embora, ou não queriam mais continuar, por uma série de motivos, porque eram pessoas que foram fazer teatro, mas não era o teatro a escolha, ou por as pressões familiares que eu já falei para vocês, e que é muito difícil. Então, com o tempo, a gente foi percebendo que era muito mais orgânico, e para a gente não ficar o tempo inteiro nesse sofrimento do que é ser coletivo, a gente se organizou de uma forma que a ideia de núcleo duro, e que, dependendo do trabalho, a gente convida pessoas, parceiros, que já tenhamos algum tipo de afinidade, relação, e que tenham interesse em contribuir com o coletivo. E aí, hoje, o núcleo fixo e duro é eu, diretor, Dalma Régia, diretora e produtora, Davi Guimarães, ator e produtor, Valmir PS e Alex Mendes, atores, né? E que, no caso do Alex, nem está nessa peça porque ele está fazendo a sua formação, fechando o ciclo da sua formação em psicologia e não deu para ele fazer esse projeto. Mas é alguém que é do núcleo, só não está nesse projeto atual. Então, essa é a constituição atual da Companhia de Teatro Leão. Ainda não sei o que é por vir, né? Talvez o Miguel tenha imagens na cabeça dele, porque ele é um diretor de imagens, ele é um artista de imagens, tem coisas na cabeça dele que ele puxa, né? E aí, às vezes puxa um fiozinho e a gente começa a desenrolar um novelo inteiro depois e fala, vamos por aqui. Então, eu ainda não... Eu tenho os meus apontamentos, talvez tratasse dos filhos, que eu já comentei com o Miguel, um desdobramento desse desdobramento que são das mulheres, talvez o trajeto, talvez afetividades de coisas assim relacionadas aos laços familiares, os filhos do cárcere, talvez, mas isso não é uma certeza absoluta. São ideias que povoam, assim como o Miguel tem as imagens, eu também tenho imagens, Dalma também tem imagens na cabeça dela, e assim são desdobramentos, assim. Mas o espinho na garganta principal agora é como contar algo que não seja... Hã? E, Davi, e pensar assim, nós estamos assim, com um desafio, acho que também tem um pouco isso. Às vezes vem algumas questões, assim, tem um trabalho que eu queria muito desenvolver coletivamente, que a gente está num processo aí, que a gente já vem há uns 3 anos falando sobre isso, e vem e volta, mas talvez agora seja a possibilidade,
que eu nem sei se em alguma medida sempre será um desdobramento, mas tem uma coisa que a gente está com um desafio, nem que seja um trabalho, que nem é boa essa palavra, mas seja um trabalho paralelo, que a gente gostaria muito de fazer agora nesse momento, que seria desenvolver, e talvez se rolar, a gente vai estrear ele ainda esse ano, ou no máximo ano que vem, que é desenvolver, porque assim, as imagens já estão povoando as nossas cabeças, que é fazer um trabalho todo só de imagens. Então, não teria texto, a gente tem uma provocação de uma provocação de um tema que tem a ver com injustiça, com injustiça, com cárcere, com tudo mais, mas tem a ver com o contexto social no qual a gente está inserido, né, do Brasil atual. Então, e aí a gente está, assim, com a possibilidade disso acontecer, mas como é um projeto que depende de verba, de contratos e tudo, mas a gente não tem ainda, não dá para bater o martelo. Mas tudo muito encaminhado. Existe a possibilidade de, sim, a gente fazer esse trabalho, que seria um desafio, que não seria... que seria um espetáculo todo constituído de imagens. Imagens e ação, onde não teria texto. Texto que eu falo da palavra. O texto poderia estar lá, por via de um off, por via de... A gente não está vendo ainda quais são as possibilidades, né? Mas, assim, isso é um desafio para a gente, né? Já que nós somos um grupo que a questão do corpo, a questão da imagem discursiva, das brechas, das frestas, estão lá no corpo, está na imagem, e o texto, às vezes, está num lugar mais assentado, no sentido de que a palavra é reta, ela vai reta e ela já diz a que veio. Claro que sempre vai ter poesia, né? Mas, assim, ela é mais ali, vamos colocar o dedo na ferida. Não que as imagens não façam isso, mas elas têm sempre um lugar onde há frestas, né? Onde há possibilidade de se criar outros mundos que não seja só aquele que a gente imaginou que seria o discurso daquela ação ou daquela cena. Dá outro exemplo. Claro que eu, como diretor, eu sei que aquilo está lá em outros lugares, mas, por exemplo, as quedas em cárcere, né? E que tem algumas coisas que é minha quanto diretor, que eu não sei explicar, que tem coisa que eu não explica, que, por exemplo, é a coisa do giro. Quase todas as minhas peças têm giro. Eu tenho um carro, eu tenho um carro comigo, o que me provoca e tal, mas assim, tá lá. Tá lá. Então, isso, seria isso. Dá para definir. Eu acho que dá para sentir coisas que os trabalhos vão apontando, ou o momento que a gente vive nos inquieta a querer falar sobre isso, né? A querer, mas que está sempre, como nós temos uma linha, essa coisa da violência está sempre ligado, né? Não é coisa desligada. Agora nós vamos para um lugar que não tenha nada a ver. Não, tudo vai ter a ver. Mesmo se eu for fazer uma peça, nós como coletivo formos fazer uma peça, que é uma coisa também que tem povoado o nosso imaginário, voltar às nossas origens, principalmente nordestina, essa coisa da violência vai estar. Grito não sai, pus não sai, tampas, travas, nós, torniquetes impedem o grito, abafam, apertam, estancam, estado de latência. Dentro daquela mulher, dentro de muitas, são muitas agora e sempre, desde que o mundo é mundo, atordoadas, estado deprimente, atordoadas, estado deprimente. E o sangue circula, veias saltam, são muitas agora. Muitas moças, muitas meninas, muitas avós, mulheres que guardam.